Olá, gente! Muito bom estar aqui com vocês, batendo um bate-papo sobre gestão de projetos ágeis, metodologia Scrum, uma temática muito importante hoje para gestões nas organizações que trabalham com projetos, que trabalham com equipes ou que queiram tornar o seu processo muito mais eficiente. Gostaria de agradecer o convite do CRA, Rio Grande do Norte, para estar aqui batendo um papo com vocês. Só para vocês conhecerem um pouquinho de quem eu sou, né? Meu nome é Daniel Brandão. A minha formação é em administração de empresas. Eu tenho especialização na área de educação e na área de controladoria financeira. E estou finalizando meu mestrado em administração também. E hoje eu atuo como coordenador técnico do SENAC, Rio Grande do Norte, e como professor universitário da UNP. E atuo também na área de consultoria e treinamentos na área de empreendedorismo e inovação. Então é uma área que eu sou apaixonado, essa parte de gestão, essa parte de inovação. Mas, para nós entendermos um pouco melhor essa discussão sobre metodologia ágil e até trazendo também uma comparação com a metodologia tradicional, a metodologia ágil ela tenta trazer uma velocidade, tenta trazer também uma quebra desse processo de burocracia, desse processo onde preciso seguir todas as etapas para eu conseguir chegar a algum resultado, para depois eu testar. A metodologia ágil é muito mais, eu vou pela tentativa e erro, eu vou aperfeiçoando o processo no decorrer desse processo. Então isso é muito importante para que a gente possa ter uma agilidade. E tira o papel também daquela liderança centralizada, daquela liderança altamente, totalmente vertical, onde tu tira o processo, onde cada um é responsável por suas funções. Então é muito mais horizontal a forma dessa hierarquia e torna as responsabilidades muito mais divididas e o foco muito maior em relação ao produto. Então é uma questão de aprender com a experiência. Isso é algo muito importante quando a gente trata da metodologia ágil. E percebe que as coisas vão sendo mudadas, vão sendo modificadas no decorrer desse projeto. O importante é definir o seu produto, mas vai também ter uma modificação e vai sendo testado no decorrer do tempo. Para entendermos um pouco melhor sobre isso, a metodologia ágil ela divide em etapas. Então, a cada etapa você vai trabalhando em cima do controle, você vai trabalhando em cima da produtividade, em cima da qualidade, na situação de satisfação do cliente e também em relação ao retorno do investimento. Então, sempre pensar que cada etapa precisa ser satisfeita para que eu consiga trazer também essa metodologia mais ágil. Essa metodologia ágil, ela surgiu lá do movimento da Honda, da Toyota, já no final da década de 70, 80, que começaram a se estudar mais sobre esses processos. Ela tem uma origem também na área de softwares, na área de TI. Então, essas metodologias, inclusive o Scrum, ela é muito mais aplicado nos softwares, mas acabou sendo repercutido e aplicado em diversas áreas diferentes, em qualquer tipo de projeto. Então, isso que é interessante também. Surgiu nessa área de softwares, mas no decorrer do tempo ela começou a ser aplicada em outras áreas diferentes. E com isso, surgiram várias metodologias ligadas às metodologias ágeis. O foco aqui é trazer sobre o Scrum, mas existem vários outros métodos. O Kanban também é outro método utilizado. O Smart também é outro método utilizado dentro da metodologia ágil. Só que, nesse momento, nós escolhemos o Scrum. Dentro das empresas que trabalham com o Scrum hoje, 42% utilizam o Scrum como metodologia ágil de projeto. Então, vocês percebam aí da importância. E como eu falei para vocês, o Scrum tem essa visão muito de TI, da parte dos softwares, por isso que alguns termos são bem parecidos, bem aplicados para essas áreas. Então vamos entender um pouquinho de como funciona esse processo Scrum, né? Primeiro é entender as vantagens. A questão do Scrum, ele trabalha com uma adaptabilidade. Então, ele busca se ajustar no decorrer de todo o processo. Se inicia, se traz respostas rápidas, mas vai se adaptando de acordo com o processo de trabalho. E sempre mostrando também uma transparência na equipe, mostrando também que todos precisam ter acesso à informação. Hoje eu trabalho com projetos, lidero alguns projetos também utilizando a metodologia Scrum, e a gente precisa mostrar a todos
todo o andamento do processo, não esconder parte do processo ou centralizar essas informações apenas para a liderança, mas ele precisa também estar compartilhando isso para todos os envolvidos da equipe. E sempre trazendo também a questão do feedback contínuo sobre todos da equipe, tanto dando abertura para realizar o feedback com quem está na liderança desse processo, como qualquer um dos participantes. Então, esse feedback, de acordo com cada uma das etapas que estão sendo concluídas, eles precisam estar sendo desenvolvidas. E sempre com aquele conceito da melhoria contínua, aquela questão do PDCA, que também a gente sempre trabalha em cima disso, você planeja, você faz, mas você tem as ações corretivas. Isso é um processo constante e é muito evidente dentro da metodologia Scrum. E sempre trazer entregas de valor, né, contínua. Então, não preciso esperar terminar todo o projeto para ter uma entrega, mas eu vou fazendo pequenas entregas, pequenas partes de entregas, que você já vai testando, você já vai validando o seu produto final. Porque quando você chega no final do seu produto, você já tem a sua eficiência bem traçada, você traga também dentro da sua equipe uma motivação. Então a equipe precisa também estar sempre motivada e envolvida no processo para que as coisas aconteçam de forma eficiente. E com tudo isso traz, né, essa alta velocidade do processo, por essa comunicação ser muito mais aberta, por a organização do processo ser muito mais estruturado, e sempre traz esse ambiente realmente que traz essa satisfação. E com isso, gente, essa imagem ela mostra um pouquinho de como funciona todo o processo do Scrum. A principal definição dentro desse processo é você criar o seu produto. Qual é o seu objetivo? Qual é o escopo do seu projeto? O que é que nós estamos querendo entregar? Então, existe aí algumas estruturas que são utilizadas, algumas entregas que precisam ser estruturadas. A gente chama isso do produto backlog. E dentro desse produto backlog existe um dono desse produto. Esse dono do produto, nós chamamos ele de PO. O PO é o dono do produto. Ele que é o responsável por esse acompanhamento, ele que é o responsável para que as coisas sejam executadas de acordo com as suas especificações. Então, esse é o papel do PO. É um termo muito utilizado na parte da liderança. E o outro papel de liderança dentro do processo Scrum é o Scrum Master. O Scrum Master, ele é o responsável para que toda a metodologia aconteça de acordo com os seus princípios. Ele acompanha todo o processo, ele valida todo o processo, ele faz o que as coisas aconteçam. Se tiver alguma barreira, algum obstáculo em relação ao trabalho, ele vai tentar resolver, vai tentar se comunicar com as pessoas responsáveis para que as coisas não parem. Então, esse Scrum Master, ele é um defensor, ele é um guardião dessa metodologia. Então, a principal liderança do projeto são o PO e o Scrum Master. Dentro disso, tem as equipes, que são as pessoas que estão responsáveis para as entregas das sprints. O que são as sprints? As sprints são as entregas. As sprints, elas são divididas, pode ser dividida na primeira sprint, na segunda sprint. Normalmente as sprints têm um prazo, pode ser de semanas, de mês. A primeira sprint é um mês, então já tem as entregas pré-estabelecidas para essa sprint. E vai tendo várias entregas até chegar ao produto final, o sprint backlog. Então, com isso, as equipes vão ajudar, né, a execução das entregas dessas equipes, dessas sprints. E para que tudo isso aconteça, você pode até visualizar nessa imagem, o PO e o Scrum vai ajudar em todo esse processo, vai realizar processos também de reuniões diárias, nós chamamos isso dos dailies. Então, todos os dias, reuniões de no máximo 15 minutos para estar alinhando os pontos, para estar passando as atividades que estão programadas para aquele dia, para que elas sejam executadas corretamente. Então, esse é o papel dessas reuniões diárias. Não é bom que elas passem do tempo para que não acabe colocando coisas que não são simplesmente para verificação. Se precisar realizar reuniões para traçar metodologias ou outro processo, vão se marcar reuniões específicas. Vão marcar reuniões para tratar de cada sprint específica, mas não está dentro da reunião do daily.
E todo esse processo também, existem reuniões para você avaliar se as sprints estão sendo aplicadas de forma correta, analisar quais são as experiências, quais são os ganhos, quais são os pontos positivos que estão acontecendo em relação a essa aplicação, ou vai precisar também fazer as revisões em relação ao projeto. Então, você percebe que é um projeto, um processo contínuo. E com isso, para que essa metodologia ocorra de forma muito mais eficaz, a gente precisa utilizar algumas ferramentas. Nos projetos que eu gerencio, ou que eu participo, que eu tanto já trabalho como PO, sou PO de alguns projetos, e sou também equipe de outros projetos. Então, isso que é legal, você pode ser parte de projetos, você pode ser Scrum Master, você pode ser o PO, o dono do produto de alguns projetos. Nós utilizamos algumas ferramentas, principalmente as ferramentas já Microsoft. Existe uma ferramenta chamada Microsoft Teams, que nós utilizamos para a questão da comunicação, das nossas reuniões, até principalmente nós estamos vivendo, traz uma agilidade muito grande para organizar equipes e com um custo muito mais baixo. Utilizamos também a questão do Planner. O Planner é uma das ferramentas também da Microsoft que ajuda a gerenciar. Vou até falar um pouco mais sobre isso. E outra ferramenta também que é adaptada para a metodologia Scrum é o PM Canvas, porque ele vai trabalhar exatamente em relação à criação desse projeto. Então aqui está o exemplo do PM Canvas, acho muito conhecido em relação a quem trabalha com projetos ou criação de negócios, onde a gente já vai traçar quais são os motivos para a criação desse projeto, qual é o objetivo SMART desse projeto, quais são os benefícios futuros, ganhos com a aplicação desse projeto, o produto, né, o que nós vamos entregar com esse projeto, quais são os requisitos necessários, quais são as características necessárias para que esse produto seja entregue, entender quais são os stakeholders, quais são as pessoas que estão envolvidas externas ao nosso projeto, qual a nossa equipe, quais são as premissas, quando a gente fala de premissas, as suposições do que pode vir a acontecer no decorrer do processo do projeto e quais são os riscos que nós temos com essas premissas. Depois disso, ele vai começar os grupos de entregas. Esses grupos de entregas, eles são divididos pelas sprints. Então, as sprints, eles são as pequenas entregas que são realizadas para que eu chegue até o final do meu produto, do meu projeto. E eu crio também já uma linha do tempo, um cronograma para esse projeto. Penso também quais são as restrições, quais são as dificuldades para que esse projeto venha a acontecer e eu traço também um orçamento desse projeto. Estou falando de forma bem simplificada, só para vocês entenderem o macro. Depois vocês podem até estudar um pouco melhor e se aprofundar um pouco melhor em relação ao PM Canvas. E a outra ferramenta da Microsoft, muito boa, que ajuda a eficiência do trabalho, é o Planner. O Planner, você vai dividir ele pelos buckets, você pode dividir ele pelas sprints, que são as entregas que serão realizadas, e você começa a colocar as tasks. O que são as tasks? As tasks são as tarefas. Então, cada uma dessas tasks são tarefas. Então, você vai colocar nessa tarefa quem são os responsáveis, qual é a data de entrega, qual é a situação, a lista de verificação. Então, você vai ter um acompanhamento de cada tarefa. O Planner também, ele, além de dividir já por cada uma dessas etapas, cada bucket desse é dividido por sprints, é dividido por etapas de entregas, você vai ter uma visão geral. Então, você como está gerenciando todo o projeto, você vai ter uma visão de quantos já foram concluídas, quantas tarefas estão atrasadas, quantos ainda estão a vencer. Então, você tem um dashboard mostrando toda essa visão em relação ao seu projeto. Então, o Planner é muito bom. Existem outras ferramentas? Existem. Existe também o Trello, e também tem recursos muito parecidos com o Planner também. A vantagem do Planner é porque ele consegue se integrar com outras ferramentas da Microsoft, outros pacotes, outras ferramentas do pacote Office 365. Então, com isso, acaba agregando muito mais algumas informações. Mas é muito bom a relação desse trabalho. Então, gente, foi de forma bem rápida. O intuito aqui é só dar uma noção. Existe aí um mundo em relação à questão de gestão de projetos. Existe aí muitas ferramentas, muitas técnicas. O importante é que a gente possa entender que hoje a gente não pode esperar muito tempo para executar. Eu não posso passar muito tempo planejando
e não ter uma resposta, não ter uma entrega imediata, porque do momento que você está passando muito tempo planejando e não está executando, as coisas já mudaram. E as entregas já mudaram e as respostas para esse trabalho já mudaram também. Então, a metodologia Scrum, ele vai trazer essa velocidade, vai trazer essa abertura dentro do processo de trabalho. Você vai trabalhar com equipes diferentes, então as equipes são de áreas diferentes da empresa, e isso vai trazer uma agilidade muito maior, vai trazer um resultado muito maior. Grandes organizações, médias e pequenas organizações podem aplicar essa metodologia Scrum. É importante se aprofundar, é importante estudar para conhecer melhor essa metodologia, mas realmente é uma nova competência profissional. E as pessoas, os profissionais, os administradores que tiverem essa competência, com certeza terão aí uma grande vantagem competitiva. Então, acho que isso é um ponto muito importante em relação a isso. E minha mensagem final para vocês é melhor agir rápido demais do que esperar tempo demais. Porque aí as coisas mudam muito rápido e nós já estaremos totalmente ultrapassados para todo esse cenário que estamos vivendo. Então vamos agir, vamos trabalhar em cima de gestão de projetos, vamos trabalhar em cima de ferramentas tecnológicas para que nós possamos fazer essa transformação e mudanças em relação à gestão, que os administradores consigam fazer a diferença e trazer respostas muito mais rápidas. Estou à disposição para o que precisarem. Tem as minhas redes sociais, Instagram, pelo YouTube, por e-mail, enfim, estou à disposição para estar ajudando vocês no que precisarem. Um grande abraço e boa sorte e muito sucesso profissional para cada um de vocês.